Olá pessoal, vamos refletir hoje sobre um sentimento mesquinho e que as pessoas geralmente não admitem, mas a grande maioria em algum momento já sentiu ou já teve esse sentimento, já foi acometido por esse mal e Deus nos livre dele. E assim como as demais coisas na vida, nós não nascemos assim, mas nós podemos nos tornar. Pior do que sentir eu ter sido acometido por ele é se tornar uma pessoa com este mal. A reflexão é: inveja abandone. Falaremos sobre a inveja. As pessoas não nascem invejosas, tornam-se invejosas. E tornam-se por causa da sua caminhada, das suas escolhas. Ninguém admite, mas ela pode estar povoando o teu coração. Você começa a pegar o melhor do outro com o pior teu. Começa a comparar as conquistas do outro com as tuas derrotas. Começa a escolher para ti uma vida de vitimismo. Você se acha vítima e entende que sempre o outro só tem oportunidade e nunca você. Começa a se achar discriminado. Aí você começa a povoar teu coração com esses sentimentos. Provérbios 27:4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem parará perante a inveja? Em que aspecto de misticismo, no meio evangélico, algumas pessoas equivocadamente ou ingenuamente ainda vêm com a ideia de não poder orar alto para o diabo não ouvir, para não frustrar os planos. O diabo são as pessoas que estão cercadas ao teu redor, os invejosos que estão ouvindo, porque o diabo só tem o poder que você lhe dá. Resista. A Bíblia fala, não deis, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Mas as pessoas invejosas que estão ao teu redor e você compartilha um projeto, um plano, essas pessoas vão fazer de tudo para frustrar. E aí o diabo vai fomentar nelas. Aí sim, não o diabo ouvir que nós servimos a Cristo. Quem é o diabo diante de Cristo? Agora, você cuidado com o que você anda falando, com teus projetos, com os teus sonhos. Porque a mulher que anda falando muito do marido, elogiando na frente da mulher invejosa, ela vai fazer de tudo para frustrar teu casamento. Você tem uma entrevista de emprego, aquele emprego que você tanto sonhou, surgiu uma oportunidade. E aí o invejoso, você falou para o invejoso. E inveja atrai inveja. E o invejoso juntou com outros invejosos e frustrou os planos. De repente você recebe um telefonema que aquela entrevista de emprego foi cancelada ou que a vaga foi preenchida. Foi o invejoso se movimentando e atrapalhando. Então, cuidado com o que você fala, para quem você fala. Esses projetos, entrega na mão de Deus. Ou pessoas que realmente te amam e te querem o bem. Mas cuidado com os invejosos, que parecem querer o teu bem, são bajuladores, mas estão esperando uma oportunidade para te derrubar. Por isso que a Bíblia fala, quem parará perante inveja, embora o furor é cruel e a ira é impetuosa. Eclesiastes 4:4, também vi todo o trabalho, toda a destreza em obras, toda obra correta, bem feita, traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Porque postura, tem pessoas que não têm dinheiro, mas só de ter uma postura correta, de não se misturar com corrupção, com esquemas ilícitos, atrai inveja dos outros, porque queriam que ele participasse das mesmas transações. Só de você ter prudência, pessoas que têm inveja de pessoas prudentes, de pessoas que têm liderança, de pessoas que praticam o bem, começa a despertar inveja. No Salmo 73, o salmista foi acometido por esse sentimento. E quase ele diz que os seus pés se afundaram por causa da inveja dos ímpios, da prosperidade dos corruptos. Daquele que andava fazendo esquema e estava comprando casa, estava prosperando e ele afundando nos seus olhos. Aos seus olhos, ele materialmente estava afundando. Depois ele vai e compreende. Entra na casa de Deus e aí ele escreve o Salmo 73. Depois você lê. Gênesis 37 conta a história de José. E depois vai contar a história também da inveja dos seus irmãos. O tanto de problemas que trouxe para os seus irmãos, para a vida de José, para a vida de Jacó. A inveja de Saul para com Davi, 1 Samuel 18:7, quando Davi vem de ter vencido uma batalha contra os filisteus, a inveja de Saul para com Davi foi tão grande que Davi, trabalhando em prol de Saul, em prol do reino, ele foi levado a ter uma inveja tão miserável de Davi,
com o Cântico das Mulheres, falando que Saul tinha ferido seus milhares, Davi seus 10 milhares, que Saul começa a perseguir Davi. Foi uma praga para a nação, foi uma praga para o reino, foi uma praga para o governo de Saul, para a família de Saul, para Davi, para a família de Davi. Envolveu muita gente, envolveu guerras, conflitos, cada inveja. E olha que Davi era um homem prudente, temente, e era um homem que ajudava o próprio governo de Saul, mas Saul teve inveja dele. Olha que sentimento desgraçado. E começou a atrapalhar a caminhada de Davi. E Davi só conseguiu vencer alicerçado em Cristo, alicerçado em Deus, caminhando com fé, sem desistir. Conta a história que um vagalume estava numa noite escura, piscando, brilhando, e de repente ele percebe a presença de uma cobra vindo em sua direção. E aí o vagalume sai daquela árvore e vai para outra árvore, a cobra continua. E aí ele vai e continua fugindo, procura um lugar mais alto, a cobra vai junto. E aí ele parte para outros locais, vai voando, a cobra atravessa um rio, ele passa voando, a cobra vem nadando. E depois de 3 dias de perseguição, ele não suporta mais, já cansado, exausto, sem dormir. Ele questiona a cobra. Eu sei que você vai me comer, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. A cobra pode falar. Por que você me persegue? Se eu não faço parte da tua cadeia alimentar, por que você quer me comer? A cobra para e responde e diz: você não me fez nada, mas eu não suporto ver você brilhar. O teu brilho me incomoda. Quantas pessoas querem te devorar por causa do teu brilho? E você nada as fez, porque a inveja é despertada sem ter um motivo. Mas a pessoa invejosa, ela faz de tudo para atrapalhar a tua caminhada. E serve para disfarçar muitas coisas. Nasce assim, com um coitadismo, porque sempre comigo, um vitimismo, um auto-vitimismo, uma necessidade de afirmação, pessoa mal-humorada, amarga o tempo todo, incomodada com o sucesso do outro, desassossegada, murmuração o tempo todo, mesquinhez, nunca olha para frente, nunca olha para o horizonte, para as oportunidades, sempre olha lateralmente, só começa a olhar para o lado, começa a fazer comparação. Isso é uma praga, é uma prisão sem muros, prisão para a alma, para a mente e para o coração. Tristeza sobre tristeza, tira o brilho dos olhos, tira a alegria de viver. Porque os fariseus se incomodavam tanto com Jesus, dentre tantas coisas, porque sentiam inveja. E Pilatos diz, está registrado em Marcos 15:10, porque ele, Pilatos, bem sabia que por inveja os sacerdotes, os principais, o tinham entregado. Por inveja, por se incomodar com a postura de Jesus, porque Jesus amava, porque Jesus perdoava, porque Jesus ensinava o que vivia, vivia o que ensinava, porque Jesus era diferente. Causou inveja e furor em seus compatriotas. Como vencer a inveja? Com gratidão, com reconhecimento que Deus me ama, isso basta para a minha vida. Com reconhecimento que eu preciso praticar o Evangelho, porque isso afasta a maldade do meu coração. De viver essa alegria, isso tudo afasta inveja. De me contentar, de não querer possuir coisas que estão para além de mim. De viver a vida que eu vivo em alegria, em gratidão, em esperança na pessoa de Jesus. Isso afasta a inveja. Tem um salmo na Bíblia que foi escrito para combater a inveja. Salmo 37, ele é longo, eu só vou ler 7 versículos. É o salmo que basta para nós analisarmos, refletirmos e praticarmos esse salmo para afastar esse sentimento mesquinho. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, descansa nele. Habitarás na terra seguramente, verdadeiramente serás alimentado de amor, de paz, de esperança, com fé, não com alimento com corrupção, com inveja, com inquietude na alma. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará não os meus caprichos, não realizar meus caprichos, mas dentro da vontade dele eu me entrego a Ele, descanso nele e Ele realiza o bem em mim
E eu passo a realizar o bem também que ele realizou em mim. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz do sol, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes, não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que a executa. Astutos intentos, por causa do homem que se corrompe, por causa do homem da politicagem, por causa do homem que ganha dinheiro ilícito, por causa do homem de movimentos escusos. Não se preocupe com ele. Confia em Deus. Contentamento, gratidão. Descansa nele. Pede a Deus para limpar teu coração de qualquer resquício de inveja. Peça ao Senhor para transformar a tua vida. Se você tem um coração grato a Ele, se eu confio nele e não fico barganhando, mas eu me entrego por inteiro a Ele, tudo que vi é lucro. Que Deus te abençoe. Retire a inveja da tua vida, da tua família, e que caia qualquer inveja no nome de Jesus. Toda pessoa de coração invejoso, olho grande, que se incomoda, eu oro por ele para que Deus mude a vida dele e que eu continue caminhando em Cristo, porque aquele que permanece firme é como um monte de Sião. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião. Não se abala nem com a inveja, mas permanece para sempre. Que Deus te dê uma semana de paz.